o que já foi possível perceber nas oficinas de voz realizadas até agora aqui no Simpro? Olha, nós só confirmamos o que, na verdade, nós já sabíamos, que a demanda é bastante grande, né? E a gente tem a impressão de que ela só vai aumentar à medida que ambas as instituições divulgarem melhor esse serviço. Nós vamos ter um aumento ainda maior dessa demanda, porque o professor realmente é um dos profissionais da voz que a gente percebe que tem o maior prejuízo vocal, que tem o maior número de sintomas vocais. Então, esse nosso trabalho, essa nossa parceria só vem confirmando o que nós já sabíamos, né? Da grande necessidade de intervenção precoce junto aos professores. Qual a importância da realização de atividades na Semana da Voz? O grande objetivo dessa comemoração do dia 16 de abril é alertar a população sobre os problemas vocais e principalmente sobre o câncer, que é o pior problema vocal que o indivíduo pode ter. É importante a gente ressaltar que o câncer laríngeo ele é de muito fácil abordagem caso a intervenção, o diagnóstico seja feito precocemente. E é normalmente um câncer que gera sintoma, porque a lesão, uma vez instalada em prega vocal, ela torna aquele indivíduo rouco. Se o sujeito negligencia a rouquidão, a tendência é o problema ir evoluindo, né? Mas se ele busca por ajuda, essa intervenção, essa avaliação precoce vai também garantir melhores chances de sobrevida e de qualidade vocal. Tá? Eu não quero dizer que toda rouquidão esteja associada a um câncer laríngeo, absolutamente. A rouquidão é só um sintoma e ela pode ser sintoma de inúmeros problemas vocais. Ela pode ser sintoma de um simples inchaço, de um simples edema das pregas vocais decorrente de mau uso, mas ela também pode ser sintoma de doenças graves como o câncer. E o Dia Mundial da Voz tem esse objetivo, alertar a população sobre a rouquidão e principalmente sobre o câncer. As escolas estão estruturadas para dar condições de trabalho que evitem os problemas de voz? Olha, evitar os problemas de voz significa nós associarmos condições tanto dos professores quanto condições das escolas. Né? No que diz respeito às escolas, os ambientes, a estruturação da escola, a estrutura da escola, né, vamos dizer assim, é muito importante. As salas têm que ser adequadas, né? O ambiente deve ser o mais silencioso possível para evitar a competição vocal do professor em relação ao ruído externo. Então, tem uma série de questões que precisam ser valorizadas, né? O número de alunos em sala de aula também é um fator que merece cuidado, mas nós precisamos associar esses cuidados todos arquitetônicos, vamos dizer assim, com os cuidados vocais, porque um professor que sabe utilizar bem a voz, ele consegue projetar a voz para uma sala de 50 alunos sem que seja necessário nenhum recurso de amplificação sonora, ou seja, nenhum microfone. Então, é preciso que nós associemos as boas condições ambientais às boas condições vocais dos professores. A Convenção Coletiva de Trabalho determina que as escolas coloquem microfones para os professores que trabalham em salas de aula com mais de 60 alunos. Isso já é uma realidade no Brasil? Olha, é complicado a gente falar em termos de Brasil, né? Eu tenho certeza que algumas escolas já estão adaptadas a essa legislação, outras não. Mas, acima de tudo, cabe ao professor conhecer os seus direitos, né? Reivindicar condições de trabalho. Então, ele precisa conhecer a legislação e buscar pela diretoria das instituições de ensino para que essas condições previstas em lei elas sejam atendidas. O uso correto da voz, aliado à expressividade, é um desafio para os professores? É um desafio grande, Monique, porque a maior parte dos cursos de formação de docentes, eles não têm em seus conteúdos, em suas matrizes curriculares, disciplinas que possam contribuir na formação do professor em relação ao uso da voz. Esses cursos partem do pressuposto de que toda pessoa está preparada já pela própria natureza para ser um professor, para ter boa expressividade, para ter boa projeção vocal, e a gente sabe que isso é uma grande mentira. Alguns professores, espontaneamente, já têm essa habilidade, mas grande parte deles precisam desenvolver essa habilidade comunicativa, a capacidade de expressividade e precisam desenvolver também a condição para falar em forte intensidade, atingir um grupo grande numa sala de aula sem prejudicar o aparelho fonador. Então, eu acredito que seja um grande desafio,
mas ao mesmo tempo é um desafio possível. Como professores, nós sabemos que a capacidade de aprendizado do ser humano é ilimitada. Então, da mesma maneira que a gente aprende um esporte, a praticar um esporte, aprende conteúdos de uma disciplina, nós também podemos aprender a utilizar a voz. Lorena, obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. No próximo bloco, você confere a Agenda da Educação e o Simpro em Movimento. Voltamos já. No Simpro em Movimento, o destaque é para a campanha salarial 2008 dos professores. Na maioria das regiões do estado, as negociações da campanha salarial dos professores da rede privada resultaram no fechamento das convenções coletivas de trabalho. As negociações já chegaram ao fim. Na região de abrangência do Cinep-MG, os professores conquistaram recomposição pelo INPC de 5,37%, aumento real de 1,5% e a manutenção das atuais conquistas da categoria. O diretor do Simprominas, Décio Braga, faz um balanço da campanha salarial em todo o estado. As duas regiões do estado, onde nós já conseguimos hoje fechar a nossa convenção, que é o Triângulo Mineiro e o Leste, que eram exatamente as regiões onde nós tínhamos mais dificuldade, Zona da Mata, em Poços de Caldas, estamos ainda em andamento e acreditamos que estamos chegando a um bom termo. Nosso maior problema nessa campanha, a nossa dificuldade de momento, a campanha mais problemática, tem sido no norte de Minas, onde a criação de uma nova entidade patronal, um novo Cinep, chegou com uma postura intransigente de reduzir a nossa convenção de trabalho, reduzir as conquistas dos professores. A Assembleia dos Professores da Rede Privada em Montes Claros será no dia 25 de abril, às 9 da manhã, na Sala Geraldo Freire, Avenida Doutor João Luiz de Almeida 40, ao lado da Câmara Municipal. Esta semana nós iniciamos a campanha salarial dos professores dos cursos livres de idiomas e dos professores do SESI, que são professores que têm a data base a partir de 1º de maio, então a gente começa a campanha um pouco mais tarde. Já tivemos assembleias e mesmo antes de fecharmos algumas das campanhas em andamento, a gente já abre novas negociações na perspectiva sempre de, juntamente com os professores, estarmos conquistando melhores condições de trabalho para todos nós. Veja agora a Agenda da Educação. No dia 25 de abril, às 8 da noite, no Centro de Referência do Professor da Rede Privada, o Simprominas lança a primeira edição da revista científica Extra Classe, com artigos sobre educação, tecnologias digitais e trabalho docente. Na ocasião, também haverá o lançamento do Observatório do Trabalho Docente. Um convênio assinado entre o Simprominas e o Teatro da Cidade garante meia entrada aos professores nos espetáculos do produtor Pedro Paulo Cava. Para isso é preciso apresentar a carteira de sindicalizado. O Teatro da Cidade fica na Rua da Bahia, 1341, em Belo Horizonte. Informações pelo e-mail cultura@simprominas.org.br. E o programa Expresso África de hoje, dia 20 de abril, levará aos ouvintes da rádio UFMG Educativa informações sobre a cultura de Angola. Todos os domingos, os ouvintes conhecerão a história dos 53 países do continente africano e também da herança deixada por eles em outras nações do mundo. Às 9 da noite de hoje, você pode ouvir o programa Expresso África na frequência 104,5 FM em Belo Horizonte, Contagem e outras cidades da Grande BH. É possível também ouvir o programa pela internet, através do site da rádio UFMG Educativa. Participe você também do programa Extra Classe pelo e-mail comunicação@simprominas.org.br. Outras informações no nosso site, anote o endereço www.simprominas.org.br. Nós ficamos por aqui, mas voltamos no próximo domingo às 8h40 da manhã. Para você um bom dia e até lá!
Música